Bem-vindos à cidade de Oclaria. Oclaria era conhecida como a cidade dos desejos. Suas ruas eram labirintos de vitrines brilhantes. O ar cheirava a perfume caro e promessas. Em Oclaria, ninguém vendia coisas. Vendiam-se sonhos. Um sapato não era couro e sola. Era caminho para o sucesso. Um vinho não era uva fermentada. Era o elixir da alegria. Uma casa não era tijolo e argamassa. Era o santuário da paz eterna. No centro dessa cidade vivia jovem Nilo. Nilo era um rapaz ambicioso, mas profundamente infeliz. Ele acreditava, com todas as forças, que a felicidade era um objeto que ele ainda não tinha comprado. Ele passava os dias correndo atrás da próxima novidade, convencido de que aquela coisa preencheria o buraco em seu peito. Certo dia, um rumor varreu a cidade. O grande leiloeiro, um homem misterioso que aparecia a cada 10 anos, estava na cidade. Ele trazia consigo o item mais raro do mundo, a Caixa da Plenitude. Dizia a lenda que quem possuísse a Caixa da Plenitude nunca mais sentiria tristeza, tédio ou medo. Era a solução final. O objeto supremo. Nilo juntou todas as suas economias, vendeu seus móveis, pegou empréstimos. Ele precisava daquela caixa. A noite do leilão chegou. O salão estava lotado. A tensão era elétrica. Homens e mulheres suavam frio, com os olhos fixos num pedestal coberto por um veludo vermelho. O grande leiloeiro subiu ao palco. Ele tinha uma voz de veludo e mel. "Senhores e senhoras", disse ele, "o que está sob este pano não é madeira ou metal. É o fim da sua busca. É o amor que vocês nunca tiveram. É o respeito que o mundo lhes deve. É a magia que transformará suas vidas medíocres em lendas." A multidão suspirou. Nilo sentiu o coração bater na garganta. Ele via uma luz dourada emanando do objeto. Mesmo coberto, sua mente projetava todas as suas esperanças naquele ponto. Os lances começaram. 10.000 moedas, gritou um mercador. 20.000, gritou uma duquesa. Tudo o que eu tenho, gritou Nilo, com a voz trêmula. A disputa foi feroz. Nilo estava em transe. Ele não via a realidade. Ele via a fantasia. Ele via a si mesmo segurando a caixa e sendo adorado, amado, completo. Finalmente, com um lance absurdo que lhe custaria 30 anos de trabalho, Nilo venceu, vendido para o jovem da primeira fila. A multidão aplaudiu com inveja. Nilo subiu ao palco. Tremendo, o leiloeiro entregou-lhe o objeto, coberto pelo veludo. Nilo segurou como se fosse um recém-nascido. Ele sentiu o peso. Ele chorou de alegria. Mas, antes que ele pudesse sair ou abrir, um homem levantou-se no fundo do salão. Era um velho chamado Aris. Ele não usava roupas finas, apenas uma túnica cinza. Ele era conhecido na cidade como o Desmancha-Prazeres. "Espere, garoto", disse Aris. Sua voz não era alta, mas tinha uma autoridade que cortou o barulho do salão. "Antes de você levar isso para casa e escravizar sua vida a uma dívida impagável, você não quer ver o que comprou?" O leiloeiro tentou intervir. "O mistério é parte da magia. Não ouse profanar o momento." Mas Nilo hesitou. A curiosidade era forte. "Abra", disse Aris. "Mas abra com uma condição." "Qual?" perguntou Nilo. "Descreva o que você vê, mas você está proibido de usar palavras de julgamento. Você não pode dizer lindo, incrível, mágico, precioso ou sagrado. Você só pode usar palavras que descrevam a matéria física." "Você aceita o desafio?" Nilo achou estranho, mas concordou. Afinal, pensou ele, a matéria será divina. Ele puxou o pano de veludo. A multidão prendeu a respiração. Sobre a almofada estava uma caixa. Ela era feita de madeira escura, com alguns entalhes e fechos de latão. Era bonita, sim, mas não brilhava. Ou flutuava, não cantava. "Descreva", ordenou Aris. Nilo olhou. Sua mente queria gritar: "É maravilhosa. É a salvação." Mas ele lembrou da regra. Eu vejo madeira", gaguejou Nilo. "Continue." "O que mais?" berrou
Verniz. Vejo dobradiças de metal amarelo. Vejo pregos pequenos. Que tem dentro? Perguntou Ares. Se você está gostando de acompanhar, não esqueça de seguir o canal, curtir o vídeo e fazer um comentário para agregar para o nosso desenvolvimento pessoal. Nilo abriu a caixa. Estava vazia, exceto por um pequeno espelho no fundo. Vejo espaço vazio. Vejo ar e vejo um pedaço de vidro com uma camada de prata atrás, refletindo meu rosto. O silêncio no salão era constrangedor. A magia começou a evaporar. Sem os adjetivos, sem a história, sem a promessa do leiloeiro. Aquilo era apenas madeira, metal e vidro. Ares caminhou até o palco e parou ao lado de Nilo. Você pagou 30 anos da sua vida por madeira, metal e vidro. Rapaz, não! Gritou Nilo, tentando recuperar a ilusão. É a caixa da plenitude. O leiloeiro disse. O leiloeiro vendeu uma impressão, disse Ares, calmamente. Ele vendeu uma história que você quis comprar. Mas a realidade é crua. Olhe para isso, é madeira morta. É metal frio. É areia derretida. Pode lhe dar plenitude? Nilo olhou para a caixa. De repente, o brilho dourado que ele achava ter visto desapareceu. Ele viu o objeto como ele era. Um objeto inerte. Um objeto que poderia quebrar. Que poderia ser roubado. Que apodreceria com o tempo e cupins. Como madeira e vidro poderiam curar sua alma? Era fisicamente impossível. Nilo sentiu uma tontura. Mas não era decepção. Era algo mais estranho. Era lucidez. Ele percebeu que a plenitude não estava na caixa. A plenitude estava na ideia que ele tinha criado. E a ideia estava na cabeça dele. O novo reto. Ele olhou para o leiloeiro, que agora parecia apenas um comerciante suado e nervoso. E não mais o mago. Ele olhou para a multidão, que parecia um bando de viciados acordando de um sonho. Nilo fechou a caixa. Eu não quero isso, disse ele. Mas você comprou, gritou o leiloeiro. Eu comprei a promessa, disse Nilo. A promessa é falsa. A madeira é real, mas a madeira não vale a minha liberdade. Nilo deixou a caixa no palco e desceu as escadas. Ele saiu do salão. A noite estava fria lá fora. Ele olhou para a lua. Antes, ele diria: a lua romântica, a deusa da noite. Agora, exercitando sua nova visão, ele pensou: é uma rocha esférica, refletindo a luz do sol. Parecia menos poético? Talvez, mas era libertador. Porque se era apenas uma rocha, ele não precisava chorar por ela, nem tentar possuí-la. Ele podia apenas aprecholar pelo que era. Nilo caminhou para casa sem a caixa e sem o dinheiro. Ele estava pobre de moedas, mas pela primeira vez na vida, ele estava rico de realidade. Ele parou de sofrer pelo que imaginava e começou a viver com o que existia. Esta história ilustra uma técnica poderosa chamada definição objetiva, ou, em grego, fantasia cataléptica, a apreensão compreensiva. Marco Aurélio, o imperador romano, usava isso para não se deslumbrar com o luxo de sua posição. Ele olhava para seu manto púrpura real, o símbolo máximo de poder na época, e dizia: isto é apenas lã de ovelha tingida com o sangue de um marisco. Ele olhava para o vinho mais caro e dizia: isto é apenas suco de uva podre. Ele olhava para o ato sexual e o descrevia como fricção de membros e expulsão de muco. Parece cínico, não é? É uma defesa. Nós sofremos porque adicionamos julgamentos de valor às coisas. Nós olhamos para um carro novo e não vemos metal e plástico. Vemos status, sucesso, felicidade e por isso sofremos para comprá-lo. E sofremos se ele for riscado. Nós olhamos para um insulto e não vemos som saindo da boca de alguém. Vemos humilhação, ataque, desrespeito. E por isso ficamos com raiva. A lição de Ares, o sábio, é: desnude a realidade. Tire os adjetivos, tire a história que o marketing, a sociedade ou o seu ego contaram, vá direto ao substantivo. Quando você estiver morrendo de ansiedade por causa de uma mensagem que alguém não respondeu, faça o exercício. O que é isso, na realidade física? É um aparelho de vidro,
e silício que não emitiu pixels luminosos numa ordem específica. Só isso. Não é rejeição. Não é fim do amor. É silêncio eletrônico. Quando você aprende a ver as coisas como elas são, e não como elas parecem, você se torna imune ao feitiço do mundo. Você para de comprar ilusões, e quem não compra ilusões, não paga com decepções. Olhe ao seu redor. Agora, escolha um objeto que você acha que precisa para ser feliz. Descreva-o apenas com a matéria física. Você verá que a magia desaparece. E o que sobra é apenas a vida. Simples, crua e suficiente. Se você chegou até aqui, não esqueça de seguir o canal e curtir o vídeo, para que você receba mais histórias como essa, para se inspirar no seu cotidiano.